2020. A Universidade Fernando Pessoa associa-se às comemorações da efeméride e este ano uma das atividades desenvolvidas inclui a presença virtual de uma ex-aluna do curso de Terapêutica da Fala, que é também cantautora e escritora. Olá Isabel Couto e desde já muito obrigada em meu nome e da Universidade Fernando Pessoa por ter aceito o convite para participar nesta entrevista em torno da voz. Quem é Isabel Couto? Olá Susana e olá a todos. Antes de mais, o meu muito obrigada pelo convite. É para mim uma honra participar nesta entrevista enquanto ex-aluna da Universidade Fernando Pessoa. Ora, sou terapeuta da fala há sensivelmente 11 anos, sou formada em canto lírico e sou autora de 3 livros infantis. 2 destes livros com temáticas ligadas à terapia da fala e um último que foi lançado este ano, não ligado à terapia da fala propriamente dito, mas com uma história e uma mensagem que é muito importante quando falamos em voz. Sou também mãe de um menino com 1 ano e meio e neste momento consigo conciliar a terapia da fala e o canto e claro, as apresentações e o trabalho dos 3 livros infantis que tenho. Ora, com base na sua experiência profissional e pessoal, assim como sabendo que 25 a 35% das pessoas que trabalham usam a voz em torno da sua profissão, com requisitos de qualidade e de exigência, qual é que é o papel do terapeuta da fala com casos de voz clínica ou patológica e também com casos de voz profissional ou artística? Ora, o terapeuta da fala é o profissional responsável pelo tratamento, portanto pela avaliação e pelo tratamento de diferentes áreas da comunicação humana, sendo que uma delas é a voz. Em contexto clínico, o terapeuta da fala realiza a avaliação e o tratamento das patologias, quer em crianças, quer em adultos, realizando exercícios de reeducação postural, exercícios respiratórios, exercícios de aquecimento vocal. Portanto, dependendo da patologia apresentada pelo nosso utente, é feito um plano de adaptação, portanto, de exercícios, de estratégias para o melhoramento da qualidade das pregas vocais, portanto, para o melhoramento da voz. Em contexto artístico e profissional também tenho a oportunidade de trabalhar a nível de teatro e de canto. Há pouco tempo fui professora de uma turma de canto de teatro musical, sendo que o professor de teatro é inclusive um ex-aluno também da Universidade Fernando Pessoa, Pedro Graça, e então em conjunto o colega Pedro trabalhava a parte do teatro e eu trabalhei a parte do canto, e ambos usamos estratégias da terapia da fala a nível de educação e consciencialização para o uso da voz, exercícios que sabemos da terapia, mas que depois pomos em prática na nossa área também na nossa outra área profissional, que é então para mim o canto, para ele o teatro, áreas muito ligadas à voz e que importa associar à terapia da fala. Portanto, eu pelo menos pessoalmente sinto que tenho aqui uma mais-valia em ter estes dois cursos. Permite-me transmitir mais informação e de forma o mais fidedigna possível, porque mesmo eu sinto na pele os efeitos destes tratamentos e destas estratégias que passo para quem vem ter comigo. Os problemas de voz são altamente prevalentes. Em algumas profissões, por exemplo os professores, pode ascender a 50% com queixas vocais em algum período da sua vida profissional. Posto isto, quais são as estratégias de saúde vocal que a Isabel adota e como é que as aplica? E como é que as explica, não só a adultos, mas também a crianças? E a propósito de crianças, fala-nos, por exemplo, do seu primeiro livro, Gabriel, o Galo Cantor. Ora bem,
Em primeiro lugar, eu acho muito importante educarmos e consciencializarmos a população para o que é a voz e como é que ela se produz. O Gabriel Galcantor foi um livro criado para consciencializar as crianças e claro, também os adultos, sobre o que é a voz, o que são abusos vocais. É uma história de um galo que utiliza a voz, digamos, profissionalmente, portanto é a função dele acordar todos os animais da quinta e, portanto, canta para que isso aconteça. Todos os dias é a obrigação e a função dele cantar logo de manhã. O que acontece com este galo, aquilo que é muito vaidoso, é um cantor que, para além de cumprir a sua função logo pela manhã, canta e fala muito alto e não dá descanso à voz durante todo o dia. O que acaba por acontecer é que chega um dia que vai tentar cantar, portanto, tentar cumprir a sua função e não o consegue. Neste sentido, é um livro que, de forma lúdica e a partir desta fábula, transmite às crianças a importância da voz. Depois desta história, no final do nosso livro, incluímos ainda uma breve e simples explicação do que é a voz. Mostramos aqui as pregas vocais, os pulmões, o diafragma, portanto as estruturas que são importantes para um bom desempenho vocal, e depois temos aqui uma experiência que as crianças acham sempre engraçado, que é a experiência do balão. Portanto, quando enchemos o balão é como se ele fosse o pulmão cheio de ar, e quando deixamos o ar escapar e apertamos as borrachinhas que tem no balão, ao se unirem fazem um som agudo. Portanto, aqui as crianças conseguem entender que quando as pregas vocais, os tais dois músculos muito pequeninos que moram na nossa laringe, quando estes dois músculos se encontram à passagem do ar, produzem então o som. Eu costumo dizer que são dois músculos muito, muito pequeninos, mas com uma função enorme. Portanto, se nós não tivermos cuidado com estes músculos tão frágeis, vamos acabar por lhes trazer problemas. Nesse sentido, ensino as crianças a fazer um aquecimento vocal, e este aquecimento vocal funciona quer para as crianças, quer para os adultos. É muito importante aquecermos a nossa voz. Como músculos que são, precisam de um pré-aquecimento antes do seu uso intensivo. Portanto, falamos aqui da postura, do que é uma respiração correta, do relaxamento postural, quer do pescoço, quer dos ombros, fazemos exercícios nesse sentido, e ainda educar para a hidratação, que é do mais importante que há, uma boa hidratação, beber o máximo de água possível, uma boa alimentação também, quer em crianças, quer em adultos, e isto da alimentação principalmente evitar alimentos muito pesados, muito gordurosos, alimentos que promovam uma difícil digestão, principalmente antes de utilizarmos a voz de forma intensa, quer seja um professor, quer seja um cantor, quer seja um ator, evitar estas refeições porque podem provocar refluxo gastroesofágico e entre outras dificuldades que depois alteram a qualidade da voz. E é importante também sabermos gerir e dosear o uso da voz, fazendo momentos de repouso sempre que é necessário, sempre que sentimos que precisamos. Portanto, tal como eu estou aqui a falar, né, nesta entrevista, ou um professor está a dar uma aula, são momentos em que estamos a falar durante muito tempo, portanto é importante no final dar um bocadinho de descanso à nossa voz e fazer o repouso, que é basicamente estar calado, portanto não falar, evitar movimentar as cordas vocais para que elas consigam voltar a ter força novamente. Para além destes exercícios, que são aqueles que os mais usados em terapia, claro que dependendo, mais uma vez, de cada patologia, de cada profissional, nós temos que adaptar as nossas estratégias. Temos também neste livro músicas, claro, não podiam faltar as canções,
Uma das músicas é a de aquecimento vocal, enquanto as crianças cantam, aquecem a voz, respiram, portanto dá-nos aqui um leque mais abrangente de exercícios dentro de uma música. E a música nós sabemos que é uma ótima ferramenta quando queremos que as crianças decorem alguma coisa ou fiquem pelo menos com a mensagem na cabeça. E depois temos ainda uma canção de consciencialização, que é a Galinha Maria que a canta, e que eu vos trago hoje, portanto vou cantar para vocês a canção da Galinha Maria e espero que a mensagem fique de forma mais clara e durante mais tempo nas vossas memórias. Quando está muito barulho, vou pôr o dedo no ar, pois se eu falar muito alto, sem a voz eu vou ficar. E se estiver constipado, sei que a voz vai notar. Não vou beber nada gelado e vou deixá-la descansar. Mas agora aprendi e vou cuidar bem de ti. Vou ter muito cuidado e tratar-te com amor. Neste Dia Mundial da Voz, quero ainda deixar mais uma informação que considero importante. Falo em patologias vocais, portanto, patologias que podem aparecer na prega vocal, mas é importante ressalvar aqui um ponto. Sempre que a nossa voz se encontre diferente do habitual, diferente do que estamos acostumados, se a nossa voz ficar, por exemplo, rouca, e esta rouquidão persistir por uma semana, por exemplo, vamos considerar essa situação como não sendo uma situação normal, de salvaguardar que a rouquidão não é normal. Portanto, alguma coisa está aqui a impedir que a nossa qualidade vocal seja uma melhor qualidade vocal. Portanto, esta rouquidão é uma característica que não é normal existir no nosso dia-a-dia. Portanto, é importante procurar um terapeuta da fala ou um otorrino para vermos se realmente não há nada aqui a impedir o bom funcionamento das nossas pregas vocais. Quando nós falamos em rouquidão, podemos estar simplesmente, como no livro do Gal Gabriel, a falar de uma disfonia infantil, portanto, de uma inflamação nas cordas vocais que facilmente é resolvida. Se nós deixarmos passar esta rouquidão, portanto, se não dermos importância a esta semana em que a nossa voz não está igual e encontra-se assim um bocadinho mais estranha, se não lhe dermos importância, podemos fazer com que esta patologia da inflamação evolua para os tais, por exemplo, os nódulos nas cordas vocais, que são uma das patologias mais recorrentes nos professores e nos professores e nos cantores, portanto, nos profissionais da voz. E é uma patologia, estes nódulos nas pregas vocais, chamamos-lhe umas calosidades que aparecem na membrana da corda da prega vocal e que comprometem, portanto, dão aqui uma mudança na nossa voz. Portanto, se sentir isso, recorra imediatamente a um terapeuta da fala. Não custa nada, às vezes pode até nem ser nada, mas mais vale prevenir do que remediar. Para além desta inflamação dos nódulos, existem outras patologias, como por exemplo os pólipos, quando o paciente tem, por exemplo, refluxo gastroesofágico e associa com abusos vocais, como por exemplo gritos ou produção de sons estridentes, ou então por pregas vocais mais debilitadas, é uma patologia que pode aparecer. E a edema de Rein, que é proveniente, por exemplo, do hábito tabágico. Todas estas patologias provocam alterações nas pregas vocais, impedindo-as de se movimentarem corretamente e dando assim uma qualidade diferente à nossa voz. Todas elas têm em comum o mau uso ou abuso vocal e
nós, terapeutas da fala, estamos cá para vos ajudar e como eu digo, o meu apelo hoje neste Dia Mundial da Voz é que ouçam a vossa voz, estejam atentos aos sintomas, às mudanças, quer vossas, quer dos vossos filhos, porque lá está, a prevenção é a palavra-chave quando se fala em voz. A voz é multifacetada e complexa. Ela é como um espelho. Ela reflete a nossa saúde, a nossa idade, o nosso género e até mesmo as nossas emoções. Há quem considere que a respiração é a fonte de energia e de suporte para a nossa voz. Qual foi a sua inspiração para o livro Beatriz Usa o Nariz? É neste que estabelece uma relação entre a respiração e a voz? A Beatriz Usa o Nariz é um livro sobre a respiração, realmente, mas é um livro sobre a respiração, ou melhor, é um livro que chama a atenção para uma respiração que não deve existir, que é a respiração oral. Nós devemos respirar pelo nariz. Portanto, é a história de uma menina que não consegue respirar pelo nariz e vai ter uma série de peripécias ao longo dos seus dias, influenciadas, claro, pela dificuldade na respiração, e então, com a ajuda de um otorrino e de um terapeuta da fala, consegue solucionar o problema. É um livro também que tem canções, são canções que incluem também exercícios para ajudar as crianças, as crianças e também os adultos, se quiserem experimentar, a conseguirem respirar pelo nariz. Portanto, é um livro que não associa aqui a respiração à voz. No entanto, quando falamos de uma criança com este tipo de respiração, sabemos que a nível de evolução anatómica da face poderão haver comprometimentos no futuro, comprometimentos quer na arcada dentária, na própria face, portanto, que depois vão alterar a maneira como a criança fala e, portanto, a voz também ficará comprometida. Falando em voz, tem sim as canções e tem algumas dicas, portanto, mais uma vez é um livro que ajuda a educar e a consciencializar para mais uma das temáticas da terapia da fala. Não sendo um livro que fala da respiração em concordância com a voz, importa sim falar um bocadinho sobre a importância da respiração. Porquê é que falamos de respiração quando falamos em voz? Como eu já referi há pouco no livro do Gal Gabriel, a nossa voz é o resultado do som quando da passagem do ar nas pregas vocais. Querem profissionais como professores, querem profissionais como cantores, atores, é muito importante saber respirar. E o saber respirar ajuda-nos a ter uma melhor postura, a não termos os ombros tão tensos, ajuda-nos a ter uma noção diferente do nosso corpo, ajuda-nos a perceber que a respiração é muito importante quando queremos projetar a voz, quando queremos aumentar a sua extensão. Portanto, para um cantor, por exemplo, a respiração é a base de uma boa performance. Temos os nossos pulmões, a caixa torácica, e temos o nosso diafragma, portanto, um músculo muito importante quando se trata de controle respiratório. E são esses parâmetros que são trabalhados nos profissionais de voz cantada e de voz falada, como os atores e os cantores, porque nestes casos é muito importante trabalhá-lo. Nos casos de patologia vocal, fazemos também uma reeducação da respiração, perceberem sim que as cordas vocais são músculos muito frágeis, muito pequenos para trabalharem sozinhos e para suportarem toda uma força de uma pressão de ar. Portanto, vamos aqui, para salvaguardar o bem-estar das nossas pregas vocais, vamos aqui aprender a usar o corpo, e essa aprendizagem faz-se a partir de exercícios de postura e de respiração adequados, controlados, claro, por um terapeuta da fala,
e um treino contínuo e dá bastantes resultados, claro. Portanto, a respiração é assim aqui uma das mais-valias para uma voz saudável. Em jeito de conclusão, podemos assumir que a nossa voz nos representa como um ser biopsicossocial. Portanto, o nosso ânimo, a nossa personalidade, o nosso bem-estar social e emocional fazem variar a nossa voz. Foi neste contexto que surgiu o seu mais recente livro Vem Descobrir no Céu os Elefantes, dado que nele reforça a importância dos afetos e das emoções? Ora, o meu mais recente livro, Vem Descobrir no Céu os Elefantes, conta uma história fora do âmbito da terapia da fala, mas que podemos associar sim à voz, precisamente no sentido em que fala sobre emoções e sobre afetos. Este livro é a história de episódios da minha infância, recorrendo a brincadeiras, episódios em família, e ainda explora um mundo exterior tantas vezes esquecido. Agora, com as novas tecnologias, cada vez menos vamos ao exterior. A voz é, portanto, o espelho da nossa alma e facilmente conseguimos identificar o estado emocional de alguém que nos fala ao telefone, por exemplo, sem sequer vermos a cara. Portanto, a nossa voz, como a Susana referiu, traduz a nossa personalidade, o nosso género e, em parte, também a nossa história. Por isso, tantas e tantas vezes a voz encontra entraves e sofre alterações quando o nosso estado emocional não se encontra estável ou tranquilo. Utilizando o meu livro para finalizar esta entrevista, deixo-vos uma das músicas criadas para este livro, apelando a que estejamos todos juntos, dar valor ao que está lá fora, às coisas que à partida tomamos como banais, que nos vamos esquecendo. O facto de olhar para as nuvens, olhar para o jardim, dar valor aos avós, à família, são tudo coisas que nos mexem com o coração, que nos mexem com a emoção, fazem parte da nossa história, fazem de nós quem somos, e isso é a base para a nossa voz. Portanto, a voz é exatamente as vivências que nós temos, os dias que passamos e as histórias que guardamos. Portanto, neste Dia Mundial da Voz, foque-se na sua voz em 2020 e sejam felizes. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Isabel, pela presença nesta entrevista e a todos os que assistiram. Cuidem-se, foquem-se na vossa voz em 2020. Sabes o que eu quero, enfim? Quero te ouvir falar, quero te ver brincar, mas quero te ao pé de mim. Pois queira ou não queira, é dessa maneira que eu mais gosto de ti, que eu mais gosto de ti.